Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso 10º dia de aula de Psicologia Pastoral, é o segundo bloco, as nossas aulas estão sendo gravadas. Meus irmãos, terminamos o módulo anterior falando de Tiago 5,16 e dos desdobramentos que essa promessa podem acontecer na nossa vida. Quando aqui o texto fala sobre perdão de pecados, quando o texto fala aqui sobre curas, eu quero entender que elas podem se propagar, tanto como curas físicas, como curas espirituais, como curas relacionais. Eu tive uma experiência muito curiosa, né? Alguns anos atrás, aliás, há muitos anos atrás. Mas deixa eu até fazer um outro comentário aqui. Por que esse texto de Tiago 5,16 ele é importante? E por que a gente vê essa verdade acontecendo na vida, e como no módulo anterior eu mencionei, ser uma lei divina que Deus deixou para que a gente desfrute, assim como a bênção do casamento. O casamento ele é uma bênção divina para todos, crentes e não crentes. O fato de se abrirmos e rasgarmos o nosso coração é para todos, sejamos crentes ou não sejamos crentes. Então, o que eu acredito, né? O que eu penso? Que os terapeutas, que os psicólogos acabaram vendo essa verdade. E quero lembrar a todos vocês que na antiguidade o mundo ele era mais relacional. Depois da industrialização, depois das grandes metrópoles, megalópolis, e aí vai, a gente ficou mais recluso, mais fechado. Então, a gente acaba não tendo muito por que se abrir com alguém. Logo, nós deixamos de usufruir dessa verdade, dessa bênção. E por que Deus pede para a gente se abrir uns com os outros? Na minha opinião, é porque Deus ele faz questão que a gente trilhe o caminho da humildade. Porque eu só me abro se eu sou humilde. Eu só peço oração se eu sou humilde. Eu só me rasgo com alguém se eu sou humilde. Eu sei que há uma complexidade muito grande nessa questão, por quê? Porque, de fato, eu posso até me abrir ou ensinar a vocês a se abrirem e, de repente, essas pessoas nos traírem. E aí a gente cria um outro problema. Ora, eu fico exposta por pessoas maldosas e até mesmo por irmãos linguarudos. Mas eu digo e ouso e afirmo, nós colheremos da bênção de Deus do que de ter sido humildes e termos aberto o nosso coração. Mesmo que a gente incorra em um outro problema, que é a quebra da fidelidade, a quebra da lealdade do outro. Mas aí já é outro problema. Por isso que a gente tem que procurar pessoas sempre preparadas, pessoas espirituais, para exercitar essa verdade. Tá bom? Lembra no meu primeiro bloco que lemos Êxodo 15, 26, que diz ali o texto que um dos nomes de Deus é o Deus que nos cura? E depois lemos Êxodo 4, do 11 ao 12, em que Deus está falando com Moisés e diz, quem foi que fez a boca e o mudo? E o que vê e o que não vê? Não sou eu, o Senhor? E o que eu queria agora falar e fazer um breve comentário aqui com vocês? Por que, irmãos, Deus, sendo esse Deus que tem até como nome de Jeová Rafá, não cura a todos? Por que Deus não cura a todos? Ora, se ele tem o poder de fazê-lo, por que ele não faz? E eu quero dar uma resposta que essa pergunta, que não é somente uma pergunta de retórica, eu sei que vocês podem ter aqui várias opiniões, todas elas serão legítimas, mas eu quero crer que uma das falas do porquê Deus não cura todos é porque Deus quer que nós sejamos a cura para todos. Como assim, pastor? Se Deus tem o poder de curar e ele não cura todos, ele cura alguns. O senhor está querendo dizer que agora nós, servos de Deus, seremos os canais de curas? Sim. Vamos fazer uma breve leitura na Bíblia, meus irmãos. Nos dias do profeta Elias, havia muitas viúvas em Israel, mas Deus mostrou misericórdia
para uma outra viúva. Lembra? Tiro e Sidom? Haviam muitos leprosos em Israel. Deus curou um general. Por que não curou os outros leprosos? O que eu entendo aqui sobre essa questão? No Novo Testamento, nós vemos pessoas sendo curadas, como eu disse no primeiro módulo, no tanque de Betesda, um paralítico de 38 anos, mas outras pessoas não serem curadas. Por que muitas vezes Deus cura uns e não cura outros? O que eu quero acreditar, meus irmãos? Que Deus ele tem o poder de curar todos quanto ele queira ou deseja. Mas muitos outros Deus não vai curar, porque é por meio de Deus não curar que a gente está aqui. Eu não sei se você consegue compreender isso. Se Deus curasse todas as pessoas o tempo todo, não teríamos médicos. Teríamos médicos, irmãos? Não teríamos. O que é o ministério pastoral, se não o ministério de cura? Também há mentes fadadas a ensinos errados, caminhos truculentos. Perceba, quando Deus não nos cura, é porque Ele quer usar outras pessoas para nos curar. Em outras palavras, quando Deus não atua sobre mim diretamente, Ele vai atuar na minha vida por meio do outro. E esse outro é os nossos irmãos, é a congregação dos santos. Podem ver que, irmãos, é no meio dessa diversidade que nasce tantos médicos. Hoje, irmãos, como nós, principalmente século XXI, fomos beneficiados pela ciência. Em outras palavras, Deus, na sua onisciência, até mesmo no Velho Testamento, podem ver que essa era uma linguagem. Os médicos não eram algo apenas das outras nações. Os médicos, inclusive, foram desenvolvidos, inclusive, no meio do povo de Deus. Ora, mas se o nome de Deus é Jeová Rafá, é o Deus que cura, por que ele não cura a todos e cura apenas alguns ou quando ele quer? Essa é uma das respostas. Porque por meio dessa ausência da cura divina, nós acabamos nos aperfeiçoando para poder ajudar alguém ou alguém nos ajudar. Podem ver que aqui estamos fazendo um curso de psicologia pastoral, que é a arte do quê? De saber se cuidar de si para cuidar bem dos outros. O que é isso senão um veículo de cura aos nossos irmãos? Mas vamos aqui ampliar. Nós não estamos num seminário teológico? E para que a gente está fazendo um seminário teológico? Para aprender a servir melhor a igreja de Jesus, ou seja, para aprender a aperfeiçoá-la, para aprender a gerar no rebanho o quê? Saúde. Ué, mas Deus não poderia fazer isso, ele diretamente e cada ovelha? Poderia. Mas uma das linguagens divinas que ele deixou a nós é o quê? É ele agir por nosso intermédio. Pode ver, Deus se manifesta sempre por meio do seu povo. E eu queria deixar esse princípio aqui para vocês, porque ao refletir sobre isso, nós vemos que isso nasce nas páginas da Bíblia. Deus, ele pode nos curar espiritualmente, diretamente, falando conosco. Mas, via de regra, vez por outra, ele vai usar um irmão, ele vai usar um acontecimento, ele vai usar um pastor, um professor, para ser o caminho da cura espiritual a nós. Deus pode nos curar de uma doença física. Sim, ele tem todo esse poder. Mas, via de regra, ele vai usar o médico, ele vai usar a medicina. E louvado seja Deus, porque por meio dessa medicina é que nós nos aperfeiçoamos na vida. Deus pode me curar de mazelas emocionais, na minha relação entre eu e Deus. Mas, vez por outra, Deus vai usar quem? O meu irmão. Quando eu me abro com humildade, quando eu ouço uma palavra e uma palavra de orientação. Olha que interessante, irmãos. Muitas vezes nós vamos a um irmão pedir ajuda de uma fraqueza que estamos tendo, a gente já sabe o que o irmão vai falar.
Não é assim? Mas a gente precisa ouvir o irmão nos corrigir, na semelhança de um pai. O filho sabe que está errado, mas ele depende daquelas palavras daquele pai ou daquele líder espiritual para poder ajudá-lo. E aquilo vem sobre nós como um presente da parte de Deus. E assim Deus nos cura fisicamente, intelectualmente, emocionalmente e também fisicamente. Pode ver, irmãos, o que seríamos de nós sem os nossos mestres para nos conduzir na palavra, sem os nossos professores? O que seria isso senão uma cura do intelecto? Deus poderia falar diretamente conosco, como vez por outra faz, mas quantas são as vezes que ele nos ensina por meio de um professor, por meio de um pastor, por meio de um mestre, ou quem sabe por meio de um professor? Ou seja, Deus já deixou caminhos de cura para todos nós a vida toda. Tá bom, meus irmãos? Então, ele é o Deus que nos cura? Sim. Ele nos cura sempre, diretamente? Algumas vezes sim, algumas vezes não. Mas quando ele não nos curar diretamente, de uma forma espiritual, ele sempre vai deixar caminhos de cura para nós por meio dos outros, por meio da igreja, por meio do seu povo ou por meio da vida. Tá bom, meus irmãos? Concordam com isso? Sim, pastor. Né? Simples, mas ao mesmo tempo importante para nós, tá bom? Porque tem vezes que a gente acha que Deus vai nos curar somente entre nós e Ele, e muitas vezes Ele está querendo nos quebrantar para que a gente receba a cura por meio do irmão. Isso é humildade, pedir ajuda, ser ensinável, tá bom? Vamos ler mais um parágrafo aqui, meus irmãos. Leia para nós, Tomé. Para o psicanalista. Para o psicanalista, esses bloqueios no fluxo de suas associações livres indicam resistência. Insinuam que a ansiedade se mantém à espreita e que você reprime um material importante. O analista vai querer explorar essas áreas sensíveis, fazendo Aí, aqui, vem para cá. com que Fazendo. o analista vai querer explorar essas áreas sensíveis, fazendo com que você tenha consciência dessas resistências e interpretando o significado subjacente. As interpretações do analista, sugestões de desejos, sentimentos e conflitos latentes, visam a proporcionar à pessoa uma percepção. Se oferecida no momento certo, a interpretação do analista, por exemplo, sobre você não querer falar com sua mãe, pode iluminar o que você tenta evitar. Assim, você pode descobrir o que significam suas resistências. Joia. E aqui, né? Pode só terminar aqui? E como elas se ajustam às outras peças do seu quebra-cabeça psicológico. Joia. Então, aqui, irmão, depois vocês acabem lendo o restante desse parágrafo, aliás, dessa parte que eu selecionei para vocês, que ela vai ser muito interessante. Agora, eu queria voltar um pouquinho para vocês aqui e falar só mais algumas outras coisas dentro dentro desse assunto, né? Percebam, irmãos, que eu tinha dito para vocês dias atrás que todo processo também de ajuda que a gente causa em alguém, essa pessoa ela precisa querer. Ela precisa querer. E aqui fica uma pergunta: e quando nós notamos que a pessoa ela está vivendo uma vida ruim, está sofrendo, ela está literalmente batendo cabeça com ela mesma e ela não quer ajuda? Como que a gente pode tentar levá-la a esse despertar? Porque percebam, toda ajuda, seja ela espiritual ou seja ela emocional, a pessoa tem que desejar ajuda, ela tem que querer, ela tem que ir atrás. E quando nós notamos que uma pessoa precisa tanto e ela não sabe se liberar,
ou pelo menos ela fica ali lutando entre os botões, falta de confiança, bloqueios, levanta um campo de força quase que impenetrável. Como que a gente faz para tentar ajudar essa pessoa? Como que vocês fariam? Pastor, eu tenho um caso parecido com o que o senhor mencionou no nosso pequeno grupo, uma pessoa que realmente criou bloqueios, barreiras, e aí, por inúmeras vezes, a gente tentou ali auxiliá-la e mostrar para ela uma possibilidade de mudança, e ela realmente não aceitou. Mas ela estava lá. E aí, a própria palavra de Deus, enquanto pregada, trouxe um despertar para essa pessoa. Então, pela ministração da própria palavra, ainda que a pessoa estivesse lá algumas vezes contra a sua própria vontade, ela despertou. Tanto é que, há 2 semanas atrás, ela procurou, expôs ali os problemas, ou seja, reconheceu que realmente a situação que ela estava, ela precisava de socorro, de ajuda, e expôs a situação. Então, no primeiro momento, eu acredito que o lavar regenerador das escrituras, de fato, surte, né, esse desejo de transformação. Então, me parece que assim, o fato dela se colocar naquela situação de ouvir foi suficiente. Agora eu entendo, né? Nem todas as pessoas também passam por isso, ou querem estar num ambiente em que a palavra é pregada. Maravilha, pastor. Você vê que bênção. Como você falou, o ambiente da igreja foi um ambiente que levou ela ao quê? Ao despertamento, a Mudança palavra, de né? entendimento. Exato. Olha só que interessante, vocês tiveram o quê? Paciência e cautela. Percebam que em alguns momentos a gente provoca e a pessoa reage. E tem vezes que a gente provoca e ela se arma mais. Então, meus irmãos, como tudo isso vai ser uma experiência que não tem como a gente colocar como vai ser ou não vai ser, eu diria o seguinte: todo processo de ajuda vai ser efetivo quando a pessoa quer. Quando ela não quer, a gente tenta despertar nela, ora por meio da palavra, ora por meio da comunhão, ora por meio da amizade, ora por meio da vida. A gente tenta despertar nela esse gatilho de que ela precisa. Para quê? Para que ela possa, como o pastor acabou de dizer, para que ela possa cair em si e notar que ela precisa de ajuda. Deixa eu contar aqui um testemunho para vocês, muito curioso. Porque, assim, meus irmãos, como Deus vai fazer isso na vida de cada pessoa é uma incógnita. Eu estava no seminário, eu fui para o seminário praticamente com 18 para 19 anos de idade. Então, foi muito novo, eu e um outro rapaz, nós éramos os mais novos da sala, a gente era os guri da sala. E eu me lembro que, aonde eu morava, eu conheci um rapaz. E a gente tinha uma boa amizade ali, colegas de bairro, tá? E um dia eu estava lá no seminário e, de repente, enquanto eu estava chegando no seminário, que era lá na Domingos de Moraes, número 1100, aonde é a Igreja Batista do Povo hoje, né? Assim como na nossa igreja começamos o seminário na nossa igreja, lá na Igreja Batista do Povo, a STBN, naquela época, começou lá, no prédio da igreja. E eu lembro que era um dia de semana, de repente, uma aluna do seminário chega com esse meu vizinho. E aí eu, opa, e aí, tudo bem? Como vai, rapaz? Poxa, você aqui? Pois é, nós estudamos juntos, aí eu cumprimentei a irmã, depois eu cumprimentei ele, fomos para a aula, né? Era um dia de semana, e geralmente as aulas elas eram terça e quarta-feira durante a semana e aos sábados. Quem fazia o curso do médio só fazia aos sábados. Quem fazia aos sábados e terça e quarta fazia o médio junto com o bacharel. Algo bem parecido com a nossa grade aqui. E eu lembro que depois eu conversando com essa irmã, eu fui falar com ela, falei, poxa, você conhece o fulano de tal? Ele falou, eu conheço. Ah, você trabalha com ele? Eu trabalho, e começamos a conversar. E eu conheci esse rapaz, ele não era cristão,
E eu sabia que ele era uma pessoa que gostava de cantar as moças. E ali, com muito jeito, eu cheguei nessa moça e falei assim: olha, eu não quero ser antiético, eu sei que a irmã está aqui no seminário, e essa irmã, ela era esposa de um pastor. Mas assim, não me tenha por mal, tá? Mas assim, toma um certo cuidado, tá bom? E eu só falei isso para ela. Passado alguns dias, ela me procurou e falou assim: eu posso conversar com você? Eu falei: claro. Aí ela disse assim para mim: o senhor é pastor? Eu falei: não, nossa, eu estou aqui no seminário, sou nem obreiro da igreja. Eu falei: não, eu noto assim no seu jeito que você tem um jeito de pastor. Eu falei: olha, irmã, eu não sei se Deus vai me usar um dia como pastor, né? Mas lembra que você falou para mim tomar um cuidado? Eu falei: lembro. Pois é, eu queria me abrir com o senhor. Né? Eu falei: não, o senhor não, eu era menino, irmão, 20 anos de idade. Eu falei: irmão, você, né? Pode falar. Não, então, eu trabalho com esse rapaz. Poxa, e esse rapaz, ele me traz um bombom, ele me traz uma flor, você viu naquele dia, me trouxe aqui para o seminário. Eu estou me envolvendo, eu estou me envolvendo com ele, estou me apaixonando por ele. Ali eu olhei para ela com muita compaixão, olhei nos olhos dela e falei: então, eu não tenho dúvida que Deus nos permitiu viver aqui esse momento agora e que Deus nos permitiu passar por essa experiência, porque Deus vai te libertar, minha irmã. A partir de hoje, a gente vai começar a orar, nós vamos orar, vamos jejuar, e eu não tenho dúvida que essas obras malignas vão cair por terra. A irmã, crê? Eu falei: eu creio. E eu falei: então conta um pouco para mim. Ela falou: não, sabe o que é, irmão? Aí ela já me chamava de irmão. Meu marido é um homem bom, mas ele é um pastor muito dedicado, mas ele não é mais romântico. Ele não é mais aquela. E esse rapaz aí foi uma coisa do inferno, porque tudo aquilo que eu espero do meu marido, esse rapaz acabou fazendo comigo. E aí foi onde eu cheguei ali com ela, e ela, depois de se abrir e chorar, nós oramos juntos, lá no seminário mesmo, oramos num dia, depois oramos num outro dia, e fomos orando e jejuando. Chegou depois de uma terceira, quarta semana, ela falou: muito obrigado, eu não quero ver aquela pessoa mais nem perto. E graças a Deus, aquela irmã, ela não precisou quebrar o vínculo, não traiu seu marido, e até onde eu sei, ela foi liberta daquele laço, simplesmente porque ela se abriu, ela foi humilde. Ela praticou isso que todos nós estamos sujeitos. Foi um laço das trevas, numa área da emotividade dela, que ela era muito carente, mas que, por uma intervenção de Deus, e eu quero acreditar que não foi nem mérito meu, foi porque, de fato, eu conheci aquele rapaz, sabia como ele era, e ali eu já notei, falei: aqui não está cheirando bem. Sabe o discernimento, irmãos? Então, como que eu ia chegar naquela irmã, que era esposa de um pastor, e ia falar? Não tinha nem como fazer isso, poderia ser mal compreendido. Então, eu simplesmente, com muito jeito, eu despertei. E ali Deus nos usou para poder ajudar aquela irmã. E depois de alguns anos, eu até indo num congresso pastoral, eu cheguei a encontrar aquela irmã e os familiares dela, e lá ela conheceu a minha esposa, eu já tinha casado, e aí é como se fosse um flashback, eu lembrei de toda aquela história, e ali vendo ela e o marido dela, e eu pude louvar a Deus e saber que Deus nos usou para ajudar um casamento pastoral, e de uma irmã que, graças a Deus, não tinha cometido nada, mas que no coração dela a seta já tinha sido lançada pelas trevas. Estão entendendo, meus irmãos? Como o poder da cura é grande entre nós? Muitas vezes é uma tentação que a gente conserva dentro da gente. Que o diabo sabe que aquela seta foi lançada. A pessoa, para ela ser liberta, ela precisa querer. Mas se a gente vê que ela está emaranhada e ela ainda não está querendo, a gente tenta despertar. Ora, a gente vai gastar um tempo orando, ora, a gente vai gastar um tempo buscando a Deus, ora, a gente vai tentar colocar situações
testemunhos, para que essa pessoa ela se desperte para aquela realidade. Porque se ela não tiver esse ímpeto de querer e de buscar, fica muito difícil ajudar num processo de cura. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos continuar agora aqui, rapidamente. Vamos ler os resumos. Tudo bem, meus irmãos? Querem fazer alguma pergunta? Querem fazer algum acréscimo? Ok, pastor. Vamos lá, então. Eu vou passar aqui para os irmãos apenas o resumo de todas as terapias, tá? E a gente vai passar rapidamente agora e vamos lá para o modelo dinâmico e para o modelo moral, que senão a gente não vai acabar hoje. Esses assuntos são muito, muito bons e muito agradáveis e a gente acaba falando, tendo muitas experiências, né, irmãos, sobre esses assuntos. Deixa eu pôr aqui o resumo. Ó, resumo. Vamos lá. Deixa eu fazer um adendo aqui também. É óbvio, irmãos, que nem tudo na vida a gente vai se abrir com os outros. Tem vezes que Deus nos permite lutar sozinho e vencer. Mas guarde isso no seu coração, meu irmão. Quando você notar que você não está conseguindo vencer, busque ajuda. Ah, eu tomei nota aqui de algo muito importante. Qual é a diferença, irmãos, de um mentor? Qual é a diferença de um conselheiro, de um terapeuta, de um coaching? Tem diferenças? Tem diferenças esses vários profissionais? O que vocês acham? Mentoria, tem diferença? Eu creio que sim. Aonde elas se enquadram? Onde elas estão? Eu acho que as propostas de cada um deles. Um coach, bom, Parabéns, pastor, é isso aí. As propostas, ótimo, era isso que eu queria ouvir mesmo. Pode continuar. O coaching, o coaching, ele está preocupado em desempenho, ótimo. seja Então ele, vamos lá. Ele está preocupado em desempenho. O desempenho remete a que ideia? De tem que tempo? Ele está olhando para o desempenho de que tempo? médio a longo prazo, né? Médio a longo prazo, começando a partir de agora, você concorda? O Justamente, coach, ele não está com os olhos no seu passado, ele não tem olhos psicanalíticos. Ele vai olhar para o seu passado e vai falar assim, ó, aprende com os tombos. O que importa é hoje para o seu futuro. Concorda? sim, É assim? Principalmente olhando o resultado futuro, né? O que mais? verdade. Bom, como o senhor falou do coaching, quem mais? Um mentor, por Conselheiro, exemplo. Um mentor. mentor. Processo Bom, de mentoria. eu acho que ele também leva em consideração essa questão do desempenho. Contudo, ele não fica pensando apenas em resultados, seja de caráter financeiro, conquista, etc. Eu acho que ele abrange um pouco mais, inclusive a sua vida pessoal, e aí também tem a questão moral e etc. Me parece que está dentro desse bolo. Exatamente, pastor. Então, o mentor, ele tem essa característica e a proposta de te organizar agora mais na sua plenitude de vida. O coaching, ele tem uma abordagem mais técnica para a sua profissão em especial. Você não vai querer um coach para o casamento. Você quer um coach para ser um executivo melhor, para ser um profissional melhor. Não que o mentor não faça isso, o mentor também faz isso, mas o mentor tem uma visão mais holística. Assim como um terapeuta, ele olha, e um conselheiro, ele olha para que lado? Vamos lá, um conselheiro, um terapeuta, vamos pegar aqui um psicólogo, um psicanalista, ele olha principalmente para onde? Ele está preocupado com o seu futuro? Tá, claro que está. Mas ele está querendo enxergar o seu presente a partir do quê? Do seu passado. Pode ver, principalmente um terapeuta, ele quer compreender mais o seu problema de hoje para tentar te solucionar no sentido do quê? Como que foi a sua vida? Por que você tem esses gatilhos?
Por que você tem esse trauma? Então, perceba que o olhar do terapeuta é um olhar que ele olha para o presente, ele está preocupado com o presente, está preocupado com o futuro, porque, afinal de contas, ele quer te ajeitar do seu passado, mas ele tem uma visão diferenciada. E no caso do conselheiro espiritual, a abordagem também é mais voltada para o quê, irmãos? Para a vida espiritual, partindo do Mentor, pressuposto que tudo nasce na vida espiritual e que desemboca nessa vida física. Pode falar, Júlio. esse mentor aí é o da moda aí, que diz que é um conselheiro espiritual? Então, o mentor, ele pode ser, o mentor, de uma forma geral, poderia ser qualquer uma dessas pessoas que acaba sendo como se fosse vamos dizer, hoje é muito usado, Júnior, vamos supor, você é um empresário e você tem dificuldades na administração, então você vai chamar alguém para fazer uma mentoria na sua administração, para te enxergar melhor naquela área, sabe? Então, seria como se fosse um aconselhamento voltado para a sua área de dificuldade. Então, vamos supor, você está com... Hã? É um Especialista especialista, naquela área. exato. Por exemplo, o mentor financeiro. Eu sou um empresário muito bem-sucedido, mas eu preciso de chamar alguém para, nessa área, eu não estou conseguindo gerir as finanças pessoais, ou quem sabe da empresa, então eu vou ter um mentor, aí eu vou lá e pego um guru, esses gurus É um famosos que tem... especialista, né? É um especialista, exatamente. Que Ganhou um tenta... nome moderno. Oi? É um especialista que ganhou um nome, uma nomenclatura moderninha. É, exatamente. Mas você percebe que cada um desses tem uma abordagem diferente. Vamos supor aqui no E nosso esse caso... mentor espiritual? Hã? Mentor espiritual. Então, aí no caso, aí já seria o aconselhamento, né? Mas hoje algumas pessoas vão usar esse termo também. Mas eu prefiro mais o aconselhamento espiritual, né, Júnior? Vamos pegar um exemplo aqui para nós agora, irmãos. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que nós estamos aqui, que nem nosso caso, né? Se eu quero uma ajuda na área do seminário, eu vou procurar chamar um pastor que tenha muita experiência na área da teologia para ser o meu mentor, para ele poder me dar aquela visão de um especialista, já que ele já é um grande teólogo, um Shed, um Saião, por exemplo. Entendeu? Então, no caso, eles seriam os meus mestres, mas como mentoria dentro daquela área. Vamos supor que eu precise aprender mais sobre missões. Então, eu chamaria um Ronaldo Isidoro, né, para fazer esse papel, como ele é hoje um missionário que tem despontado bastante no campo, ele vai ser o meu mentor na questão de missões. Pastor Ernesto Nini seria o nosso mentor na questão de avivamento. Está entendendo? Então, geralmente é um especialista. Cada um tem uma função específica, tá bom? E cada um olha mais para um tempo. Né? O mentor olha muito para esse presente, como que eu me encontro hoje. Né? O coach olha para o meu presente, mas com os olhos no meu futuro. Como que eu levanto aquela taça no final do ano? Né? Já no caso, o terapeuta, principalmente o psicólogo ou psicanalista, ele tenta olhar como que foi a sua vida, para tentar reconstruir, tá bom? Joia, só quis fazer esse comentário que é importante essas abordagens, né? Tá joia, meus irmãos? Os perfis, Vamos né? lá. Hã? Os perfis de cada especialista. De cada especialista, Júnior, exatamente. Júnior, leia para nós o resumo aqui, por favor. O resumo das terapias, tá, irmãos? Vamos lá. Tá. Tratamento de distúrbio psicológico abrange as terapias psicológicas, que envolvem interações estruturadas, e as terapias biomédicas, que alteram as funções neuronais. As principais psicoterapias derivam da teoria da personalidade presente na psicologia. A teoria psicanalítica, a
psicologia humanista e a teoria comportamental e a psicologia cognitiva. Pode continuar, por favor. Psicanálise. Os psicanalistas tentam ajudar as pessoas a adquirir a percepção das origens inconscientes de seus distúrbios e a trabalhar os sentimentos deles consequentes. Para isso, um analista baseia-se em técnicas como a associação livre e a análise de sonhos. Também interpreta a resistência e a transferência de sentimentos muito reprimidos para o terapeuta. A psicanálise é criticada por presumir a repressão pela interpretação a posteriori e por consumir muito tempo e dinheiro. Embora a psicanálise tradicional já não seja mais tão praticada, sua influência pode ser vista no trabalho dos terapeutas da psicodinâmica, que estudam as experiências na infância. Presumem que mecanismos de defesa reprimem as informações impregnadas de emoção e procura ajudar seus clientes, não psicóticos, a conhecer as raízes de seus problemas. Joia. A gente trabalhou muito sobre a psicanálise. Vou agora só dar o resumo da terapia humanista. Pode ler para nós, Júlio, por favor. Teoria humanista. Ao contrário dos psicanalistas, terapeutas humanistas focalizam os sentimentos conscientes atuais do cliente e a tomada de consciência de sua responsabilidade por seu próprio crescimento. Carl Rogers, em sua terapia centrada na pessoa, usou a escuta ativa para expressar autenticidade, aceitação e empatia. Com a Gestalt terapia, Fritz Perls procurou romper as defesas das pessoas e fazer com que aceitasse a responsabilidade por seus sentimentos. Percebam que aqui já é uma outra abordagem. Aqui é nos sentimentos conscientes. A psicanálise vai muito para o inconsciente. Aqui já é um sentimento consciente, atuais do cliente, e as tomadas de consciência de sua responsabilidade. Então, percebam que cada terapia vai tendo uma abordagem. Terapias comportamentais, Júnior, por favor. Terapias comportamentais. Os terapeutas comportamentais se preocupam menos em promover o autoconhecimento e mais em modificar diretamente os comportamentos problemáticos. Assim, podem condicionar os comportamentos por meio da desensibilização sistemática ou do condicionamento aversivo, ou pode aplicar os princípios do condicionamento operante com técnicas de modificação do comportamento, como as economias de sinais. Joia. Então, aqui, irmãos, lembra há pouco que eu falei muito sobre os ratinhos brancos, né? Que são as cobaias? Os comportamentais, inclusive na própria faculdade de psicologia, eles estudam muito a partir de cobaias, animais. Aí você fala assim, pastor, mas espera aí, animal é uma coisa e ser humano é outra, tá, irmãos? Em essência, sim, mas todos nós, em certa medida, temos uma reação muito parecida. Podem ver que uma pessoa que entende muito de animais, naturalmente, vai entender muito de pessoas também, porque ela tem uma leitura comportamental das pessoas. É uma perspectiva. E dentro dessa ciência que vai sendo desenvolvida, também tem muita questão que é resolvida porque muda-se o comportamento. É muito simples, irmão, aqui. Vamos pegar aqui exemplos de pessoas que hoje, não sei se vocês já viram, que tem uma doença nova chamada diabesidade. Já ouviram falar? Não? Diabesidade. Da diabetes? Que é a união da diabetes com a obesidade. Antigamente, era raro uma criança ter essas duas coisas, porque a vida era mais dinâmica. Com o passar dos anos,
e principalmente por causa do medo, por causa do excesso de segurança, más alimentações, ou quem sabe, excesso de alimentação até, porque a família tem condições de comprar tudo que a criança quer. Há muitas crianças que já, na sua infância, já são obesas. E elas desenvolvem algo que nunca foi visto antes, que era o quê? Diabetes. Então, é a união entre o diabetes e a obesidade. Aí eu te pergunto, será que a psicologia comportamental não é uma ferramenta nessa categoria? Naturalmente. Porque uma criança, ela ainda está em pleno desenvolvimento e ela precisa agora do quê? De romper os obstáculos. Então, as terapias comportamentais, elas são muito úteis para crianças, mas também para adultos. Quantas vezes a gente tem maus hábitos e não consegue se desvencilhar? Não tem nada a ver com o passado, não tem nada a ver com trauma, não tem nada a ver com... a gente adquiriu pela vida e de repente a gente não consegue enxergar. Então, as terapias comportamentais, elas são decisivas. E aí a pessoa, ela é conduzida a um novo comportamento, tá bom? Joia, alguma dúvida até aí? Não, tranquilo. Terapias cognitivas. Pode ler, Júnior? As terapias cognitivas, como a terapia racional emotiva de Albert Ellis e a terapia cognitiva para a depressão de Aaron Beck, visa mudar o pensamento derrotista, treinando as pessoas para se verem de maneiras no... De maneiras... que aqui é... Deixa eu só um segundinho. No livro eu tive que fazer uma... Um pouquinho mais para baixo aí, pastor, nessa divisão. Isso, aqui, ó. Ele volta aqui, ó. Ele repete, Júnior. Tá. De maneiras novas e mais positivas. Isso. Tá. Só faltou visa mudar o pensamento derrotista, treinando as pessoas para se ver de maneira nova e mais positivas. Irmãos, o que seria isso se não afirmação? Concordam? A pessoa, ela começa a ser afirmada, começa a ser lembrada, começa a ser literalmente conduzida a sair de pensamentos autodestrutivos, que se retroalimentam. Mudar o pensamento. Mudar o pensamento. Vem cá, a igreja não é isso na sua essência? Sim, afirmações positivas. Nós, quando entramos numa comunidade de fé, nós não ensinamos aquilo que queremos para as pessoas. Nós ensinamos o que Deus pensa a respeito de nós, para nós mesmos e para os demais. Percebam que muitas dessas, todas essas terapias, irmãos, elas têm um lado, quando a gente olha elas a partir da Bíblia, a gente vê que na Bíblia há um pedaço para cada uma delas. Olha para o passado, para tentar ajeitar, olha para o lado humano, né? Questões conscientes que te afetam, olha para o lado do comportamento, né? Pode ver que Romanos vai deixar isso bem claro, para a gente não entrar na forma, né? Para que a gente seja, aqui a terapia cognitiva, para que a gente possa renovar os nossos pensamentos. Percebam, vocês conseguem notar uma semelhança na comunidade de fé, nos ensinos de Deus, que a Bíblia ela acaba pontuando um pouco de cada uma dessas coisas? Dá para ver? Não é verdade? Sim. É claro que os especialistas eles não vão trazer para o campo da fé nem da igreja, mas quando nós olhamos dessa forma, a gente enxerga. Leia para nós agora, Júnior, terapias do grupo e de família. Terapias de grupo e de família. Muitas técnicas terapêuticas também podem ser aplicadas no contexto de grupos. Grupos de autoajuda e apoio, como os AA. Alcoólico Anônimo, né? Isso, Alcoólico Anônimo. Eles trabalham justamente com esses grupos, né? Isso. De apoio. Tem a participação de milhões de pessoas. Terapia de família trata a família como um sistema interativo, do qual pode derivar muitos problemas.
Irmãos, aqui não é Tiago 5,16 na essência, em todos os sentidos? A pessoa vai lá, se abre, uma outra, olha para outra, fala só por hoje, mais um dia, olha para o presente e tenta se apropriar do presente, neutralizando ali a sua ansiedade com relação à droga, e olhando que não vale a pena, só por hoje, arruma um padrinho, né? Arruma uma madrinha, e quando ele está ali na neura, querendo fazer as coisas erradas, podem ver que como a sociedade valoriza esses grupos de tratamento, né? Sim. Meu filho Lucas gosta muito da série do Grey Anatomy, e em vez em quando a gente assistia, e ali tinha o diretor principal ali do Grey, um senhor de idade um médico brilhante, mas ele foi alcoólatra, então, quando ele tinha algumas crises muito grandes... Hã? Um terapeuta lá, né? Não era o terapeuta, não, era um dos diretores do hospital. É que aí vai tendo vários diretores, vai trocando, né? Eu não lembro o nome dele, mas ele era dependente alcoólico, né? E aí o que acontece? Quando ele tinha um problema do divórcio que ele passou, ele ficava na angústia, ele procurava quem? O padrinho dele, falava, olha, estou passando por esse problema, me ajuda. E ali as pessoas criam a redoma, percebam. O que é isso, senão a igreja? O que é a igreja, senão a gente procurar quem a gente ama, quem a gente confia? Percebam, irmãos, até nisso aqui, ó como a igreja é aviltada. Quando a nossa igreja perde o critério de corpo, de organismo, e ela passa a ser só uma instituição que visa lucro, a gente perde essa essência. Perde ou não perde? Você vai se abrir com uma pessoa que você não confia, para ela depois falar dos seus problemas no púlpito? E outra, a pessoa também não vai querer te ouvir, porque para ela, já que é uma igreja triunfalista, é uma igreja empresa, ela vai falar que é um demônio que está te azucrinando, então basta você dar um dinheirinho e acabou. Ou seja, perdeu essa essência de família, de... Percebam que todas essas terapias, a gente acaba, por isso que a igreja é uma comunidade terapêutica, né? Vamos lá. E temos o conceito-chave. Pastor, o problema é quando a gente acha que confia, né? Não entendi. O problema é quando a gente acha que confia, igual aqueles casos que eu falei para o pastor de... Sim. Abrir. Mas, Tomé, é difícil. Mas por isso que eu disse há pouco, na abertura dessa aula, Tomé, que se alguém nos traiu, é uma pena da pessoa. Porque nós que plantamos o que é correto, colheremos de Deus. Eu sei que isso pode nos traumatizar, mas aí eu diria que vale a pena a gente orar a Deus para Deus preparar novas pessoas, novos amigos. Por quê? Porque, de fato, Tomé, é que nem quando a gente é decepcionado por uma igreja ou por um pastor. Isso significa que não haverá mais pastor, ou não significa que não vai haver mais igrejas? A gente troca de igreja, troca de pastor, né? Infelizmente, isso vai acontecer, né? Não deveria ser assim na comunidade dos santos, né? Realmente as pessoas... realmente é traumático mesmo, é traumático. Pode falar. As pessoas só interagem com o outro numa relação como essa quando for muito amigo, e às vezes amigo mesmo, as pessoas que têm muita intimidade, ele não leva para o ciclo, para o grupo. Eu, pelo menos, penso assim. Eu gosto muito... Isso mesmo, e eu gosto muito, irmãos, de usar um termo na nossa igreja, que é o seguinte: antes de você confiar em alguém, coma pelo menos 1 quilinho de sal com a pessoa. O que isso pressupõe? Vocês já notaram quanto tempo um casal que é recém-casado dura com 1 quilo de sal? Eu me lembro que quando eu casei com a minha esposa, fomos para o mercado, a gente fez aquela compra, né? A primeira compra, meu sogro dava risada quando ele abriu o armário. Ele falou, mas vem cá, vocês compraram coisas para quantos aqui? Ele ria. Para que 3 sacos de arroz? Eu falei, mas para que 10 sacos? Vai estragar isso daqui? Para que 5 quilos de sal? Né? 5 quilos de sal, a gente teve sal para o ano todo, praticamente, porque era eu e minha esposa, recém-casados. Então, o que é comer 1 quilo de sal com o irmão? Conheço o irmão. Bill Hybels usa um termo muito lindo, ele fala, vai dando uma fatia do coração, bem fininha. Vê se o irmão cuidou bem. Opa, cuidou? Mais uma fatia.
Ah, não cuidou? Não dá mais. Joia, vai para outra amizade. É assim, irmãos, Buscar tá bom? confiança, né? Conquista a confiança, não seja ingênuo. Conclua aqui, meu irmão, por favor. Termos e conceitos chaves. Psicoterapia, método eclético, psicoterapia de integração, psicanálise, resistência, interpretação, transferência, terapia centrada na pessoa, escuta ativa, gestalt terapia, terapia comportamental, contracondicionamento, desensibilização sistemática, funcionamento aversivo, economia simbólica, terapia cognitiva, terapia racional emotiva, terapia do comportamento racional emotivo, terapia de família. Ou seja, aqui ele está dando alguns conceitos chaves para vocês verem como essa questão da terapia é abrangente. Irmãos, e por isso que eu estou gastando bastante esse tempo aqui para a gente estar finalizando as nossas últimas aulas, para mostrar o seguinte: há um campo muito lindo aqui para a gente ser ajudado e ajudar outros. Ora na igreja e ora com os profissionais. Como eu disse, um dos nomes de Deus é Jeová Rafá. E ele sempre se revelou no Velho Testamento de uma forma maravilhosa, e principalmente no Novo Testamento, curando muitas pessoas. Agora, todos foram curados? Não. Por que não? Porque quando Deus nos não cura, ele está deixando a gente com uma possibilidade de buscarmos profissionais, ou, quem sabe, sermos esses profissionais que ajudam outros. E podem ver que em tudo isso Deus está nos fazendo crescer. E por meio dessas várias frentes, a gente pode estar aprendendo muita coisa boa. Agora, é claro, como ciência e como mundo, é óbvio que muitas pessoas não glorificarão a Deus. Aí a gente tem que fazer que nem Paulo, ouvir tudo, reter o que é bom e guardar apenas aquilo que realmente a gente acha que é o melhor. Tá bom, meus irmãos? Irmãos, eu vou abrir aqui a última chamada. Vamos ler os últimos resumos rapidamente e a gente vai lá para os dois modelos, o modelo moral e o modelo afetivo. Tá bom? Beleza? Alguma outra pergunta, meus irmãos? Alguma fala? Alguma dúvida? Não, não. Tranquilo. Tá bom? Vou parar a gravação aqui, então, para a gente ir para a última chamada.